Dia 12 de abril de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida. Nós vamos ler hoje o texto de Provérbios, capítulo 12. Você que é novo no canal, todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios é um livro na Bíblia que nos traz conselhos para que possamos ter uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida de conquistas, uma vida de realizações. O livro de Provérbios foi escrito com esse objetivo: trazer experiência e sabedoria para os que são jovens, para os que são inexperientes e, ao mesmo tempo, trazer mais instrução e sabedoria para aqueles que já estão seguindo pelo caminho da sabedoria. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então você consegue ler esse livro todos os meses. E essa leitura mensal, que se repete mês a mês, tem o propósito de fixar as palavras de sabedoria em nossa mente, de forma que se torne fácil, diante das situações da vida, escolher o caminho certo. Quando você medita constantemente em Provérbios, você fixa esses ensinamentos e se torna fácil tomar a decisão correta. Então hoje é dia 12, nós vamos ler Provérbios 12, e Provérbios 12, aqui nessa Bíblia que estamos usando, como você vê no topo da tela, estamos usando a versão da King James atualizada. Essa Bíblia coloca alguns títulos para facilitar o estudo de cada tema, de cada capítulo. Então aqui eles colocaram esse título aqui: As atitudes do justo e do perverso. Então vamos ver aqui, versículo 1. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Toda pessoa que deseja o conhecimento, toda pessoa que quer aprender, toda pessoa que quer acertar na vida, toda pessoa que quer se corrigir, se consertar, se aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor em tudo que faz, como ser humano, na sua atividade profissional, na sua família, como colega, como empresário, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como vô, como vó, toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Então, a disciplina consiste em aprender algo novo e que é bom e em se esforçar para pôr em prática. Nós sabemos muitas coisas boas quanto à nossa vida espiritual. Existem disciplinas espirituais. A oração, a leitura da Bíblia, essa disciplina, por exemplo, de ler provérbios diariamente, de meditar sempre no texto e refletir a respeito do que eu posso melhorar. Essa disciplina, aquele que deseja o conhecimento, ele ama a disciplina. Ele ama, ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele ama a disciplina em relação a tudo na vida. Disciplina na vida espiritual, ler provérbios todos os dias, orar todos os dias, separar alguns tempos para fazer alguns propósitos de jejum, separar, por exemplo, ao longo do mês, alguns dias para separar, por exemplo, 3 dias eu vou colocar um propósito de jejum, em que eu vou tirar o café da manhã para que eu possa ter um tempo a mais, um tempo especial para falar com Deus, para ter uma conexão mais profunda com Ele. Eu quero que Ele fale comigo. Então, a pessoa que deseja o conhecimento, o crescimento, ela ama a disciplina. Ela ama reservar tempo da vida dela para fazer o que tem que ser feito. Agora, a pessoa que é relaxada com relação ao conhecimento, ela não se preocupa, ela vai levando a vida no
modo automático, não para refletir e pensar o que precisa corrigir e melhorar. Essa disciplina, nós não conseguimos resolver toda a vida de uma única vez. Nós vamos resolvendo a vida por etapas. Tem momentos na vida que nós entramos mais na disciplina financeira. Então, na disciplina financeira, você vai estudar educação financeira, você vai aprender mais a respeito desse assunto, você vai colocar isso mais em prática. É claro que ao longo da vida você vai vivendo todas as áreas ao mesmo tempo, mas sempre tem aquela área que você separa e destaca para você treinar aquela área especificamente. Você consegue até treinar umas duas, três áreas da vida ao mesmo tempo. Vou cuidar da alimentação, vou cuidar da disciplina espiritual, vou cuidar da disciplina em relação à alimentação e cuidar da disciplina em relação a uma meta no trabalho. Mas cuidar de todas as áreas de uma única vez é praticamente impossível, muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não fique desanimado, para que você não fique desanimada. Se você escutou esse texto, toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Muitas vezes nós nos cobramos. Pensamos assim: eu poderia ser um melhor pai. Eu estou um pouco ausente como pai. Às vezes você pensa: eu poderia dar um feedback melhor para o meu colaborador. Às vezes você pensa: eu poderia resolver melhor esse assunto ou aquele assunto. Mas você está ocupado, você está ocupada já fazendo o seu treinamento, seguindo a sua disciplina na dieta, na alimentação, na atividade física, na disciplina espiritual. Então não se culpe em relação a alguma coisa, não se cobre demais. Mas pense, eu lembre desse assunto que se tocou no seu coração, pegou em você, no seu pensamento, eu preciso corrigir isso. Então isso é um alerta. Anote na sua agenda o que você pode fazer para melhorar isso. E fazendo isso, você vai crescendo de glória em glória. O que significa de glória em glória? De resultado em resultado, de correção em correção, de melhoria em melhoria. O que importa é que você esteja sempre aberto, aberta para o crescimento. Versículo 2. E não seja uma pessoa que odeia a repreensão. Como diz aqui, aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendrar é planejar, é articular, é armar. Mas o que arma, o que articula, o que projeta, o que planeja malignidades, está sob a condenação do Senhor. O homem bom obtém o favor do Senhor. Favor do Senhor é um conceito bíblico. Quem acompanha a leitura de Provérbios aqui no canal sabe que favor do Senhor é um tema que é tratado no capítulo 3 de Provérbios. O capítulo 3 de Provérbios fala especificamente do que é o favor do Senhor. Lá está escrito assim: não se apoie na sua própria inteligência, mas reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Lembre-se dele em tudo o que você fizer. Então os seus caminhos tortos serão endireitados, e você, obedecendo aos ensinamentos, terá vida longa, com paz, e terá também riquezas e honra. Isso está escrito em Provérbios no capítulo 3. Então, lá está escrito assim: obedecendo aos ensinamentos e aos mandamentos, você receberá o favor do Senhor. E o favor do Senhor será as riquezas e a honra, e antes disso, a vida longa com paz. Então, o versículo 2, quando diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, ele obtém
vida longa, com paz, riquezas e honra. E quem é o homem bom? O homem bom é esse que está descrito em Provérbios no capítulo 3, o que obedece aos ensinamentos do Senhor e aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e não se apoia na sua própria inteligência, mas coloca o Senhor como aquele que lidera e guia a sua vida. Esse homem, que é o homem bom, obtém o favor do Senhor, mas o que planeja malignidades está sob a condenação do Senhor. 3. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Quando você anda na justiça, você cria raízes, você tem fundamentos, você tem alicerce e você consegue se sustentar. Mas aquele que age na mentira, age na falsificação, na no erro, ele não se estabelece. Versículo 4. A mulher virtuosa é coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Esse versículo fala para o solteiro reparar bem na pessoa com quem vai se casar. Procure uma mulher virtuosa porque vai servir como uma coroa de honra para você. Se você se casar com uma mulher de atitudes vergonhosas, isso vai ser como podridão nos seus ossos. Como encontrar uma mulher virtuosa? Você deve ler Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31 é um capítulo que fala das qualidades de uma mulher virtuosa, de uma mulher que tem relacionamento com Deus. Lá em Provérbios 31, nós vamos ler isso no final do mês. Aqui, apenas para um resumo, está escrito lá em Provérbios 31 o seguinte: que a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, que coloca a Deus em primeiro lugar na vida dela. É a mulher que não é preguiçosa, que acorda cedo, prepara as refeições para as pessoas da sua família com amor. Ela faz isso com amor, porque ela valoriza a sua família. Ela sempre trata bem o seu esposo e nunca o trata mal, porque ela compreende o papel que ela tem dentro do relacionamento. Ela está naquele relacionamento não por um interesse financeiro, não por um interesse egoísta, mas ela está naquele relacionamento porque ela ama o seu marido e ela quer tratá-lo bem. Ela também cuida bem dos seus filhos. Ela sabe que os filhos são herança do Senhor. Ela cuida das roupas dos seus filhos, cuida da disciplina dos seus filhos. Ela cuida da sua casa e ela também sabe avaliar uma propriedade. E lá em Provérbios 31 diz assim: ela sabe avaliar uma propriedade e com o dinheiro dela ela compra essa propriedade e ela produz cintos que ela coloca à disposição dos comerciantes para que eles vendam. Então, o texto de Provérbios 31 traz essas, entre outras qualidades, mas dá de entender, pelo texto de Provérbios 31, que a mulher virtuosa é uma mulher que é empreendedora, é uma mulher que sabe administrar a casa e também sabe administrar muito bem a própria vida, tendo Deus acima de tudo. O texto ainda fala lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa é aquela que tem a palavra de sabedoria na sua boca. Ela sabe como instruir e sabe também dizer palavras generosas. E lá está escrito que ela tem generosidade no coração. Então, essas são as características que o texto de Provérbios diz. Talvez você está casado e sente que a sua esposa tem algumas falhas, algumas faltas, então seria bom comentar o texto de Provérbios 31
conversar a respeito do que pode ser melhorado. Agora, estamos falando aqui da mulher virtuosa, que é a coroa de honra para o seu marido, mas aqui atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Quais são as atitudes vergonhosas? Uma mulher que usa roupas muito curtas, uma mulher que usa roupas muito decotadas, está sempre atraindo a atenção, os olhares de vários homens para si. Uma mulher que usa maquiagens que são muito chamativas, que essas atitudes, uma mulher que usa palavras muitas vezes inadequadas. Então, essas são algumas atitudes que podem trazer a podridão nos ossos do marido. Falamos aqui de atitudes da mulher virtuosa, mas a mulher virtuosa é a coroa de honra para seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. Mas também existe o homem virtuoso, que vai ser a coroa de honra para sua esposa. E que existe o homem de atitudes vergonhosas também, que vai ser como podridão nos ossos dela. E falando a respeito de homem virtuoso, você pode ler, você que está solteira, você pode buscar na Bíblia como encontrar um homem virtuoso. Então você vai encontrar um homem virtuoso verificando se ele tem segue o caminho da justiça, e você pode encontrar em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, 8, mais ou menos ali, onde Paulo fala a respeito das qualidades de um bispo. Não significa que você vai casar com um pastor, com um bispo, mas ali tem as qualidades de um homem de Deus. Então ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, que todo homem deve ter, primeiramente, um relacionamento com Deus. Ele deve ser o sacerdote da casa. Ele deve ser capaz de cuidar bem da esposa, amar a sua esposa e, ao mesmo tempo, manter os filhos em obediência e sujeição, com a capacidade de ensiná-los nos caminhos do Senhor e nos caminhos da virtude. O homem também deve ser capaz de receber bem as pessoas. Isso fala a respeito do humor desse homem, que ele deve ser um homem que tem a compreensão do valor de tratar bem a todos. E fala também que esse homem de Deus, esse homem que segue a Deus, que anda com Deus, fala lá também que o homem não deve ser dado ao vinho, não deve ser dado a bebidas, que deve ser tratável, ou seja, ser uma pessoa que você consegue conversar tranquilamente, pacificamente, não uma pessoa que fica irada, que é contenciosa. Fala também que precisa ser moderado nas palavras. Significa que precisa ter equilíbrio em relação à avaliação das situações. E lá em Efésios, completando essa ideia do homem virtuoso, Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, fala que o marido deve estar pronto para dar a vida pela sua esposa. Porque o texto fala assim: o marido deve amar a esposa da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Então, Cristo deu a vida pela igreja. Então, a ideia é a de que o marido deve dar a sua vida pela sua esposa. Mas é por isso que você que está solteiro deve escolher bem a sua esposa. Porque no parâmetro bíblico, o homem dá a vida pela esposa. Se você vai dar a vida pela esposa, então você precisa prestar atenção
muita atenção ao que diz a palavra de Deus para que você escolha uma boa esposa, por quem você possa dar a vida. E você que é solteira, também. Nós temos visto muitas mulheres passando por muitas situações de abuso psicológico, violência, maus tratos, xingamentos. Então é necessário prestar atenção no texto de 1 Timóteo, no capítulo 3. Leia o texto com atenção para que você veja ali os atributos de um homem de Deus. Versículo 5: Os planos dos justos são honestos, mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Então, os planos dos justos. Quando nós falamos em justo, lembramos de roupa justa. Roupa justa é uma roupa colada no corpo. O justo é aquele que anda com os mandamentos de Deus colado na sua vida. Ele anda colado nos mandamentos de Deus. Os planos dos justos são honestos, porque são planos baseados na palavra de Deus. Mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Veja com quem você anda. Não fique próximo de pessoas que vivem no erro. A pessoa que bebe demais, ele vai dar a sugestão: vamos beber? A pessoa que fuma demais vai dar a sugestão: vamos fumar? A pessoa que vive envolvida com vários casos, promiscuidade, sai com várias pessoas, vai sugerir: por que você não curte a vida? Você fica aí só com uma pessoa seguindo a Bíblia. Então, ande longe dos ímpios. O ímpio pode parecer legal, mas não fique perto, porque as opiniões sendo faladas ali toda hora, podem corromper, podem desviar você do caminho certo. E quando você anda com pessoas ímpias, às vezes, num dia em que você não está atento, que você não está atenta, você desabafa. Fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa fala: faz assim. E você não está bem naquele dia, você está um pouco frágil. E aí você faz: é verdade, eu vou fazer isso. E você acaba caindo na sugestão do ímpio. Muitas pessoas boas e inteligentes caíram assim, porque mantiveram proximidade com as pessoas que são ímpias. O Salmo de número 1 fala que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para no caminho dos pecadores. Então preste atenção com quem você coloca perto de você. Os planos dos justos, aqui o versículo 5, são honestos. Ande com os justos. Eles têm planos justos, ideias justas, conselhos justos, e se você desabafar ou disser alguma coisa, ele vai saber trazer uma palavra que é justa. Mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. O ímpio não anda na palavra de Deus, a sugestão dele sempre vai andar pelo lado errado. Então, veja com quem você tem caminhado. 6. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Esse versículo 6 completa o 5. É como nós falamos: as palavras dos perversos são armadilhas mortais. Ele fala uma coisa para você e aquilo é uma cilada. Mas quando os justos falam, há libertação. 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Os ímpios são derrubados e desaparecem justamente porque fazem o mal e recebem os resultados, as consequências das suas decisões erradas. O ímpio abre um negócio, ele não recolhe os direitos previdenciários dos colaboradores, não paga os direitos trabalhistas, sonega os impostos, então ele acaba perdendo seu negócio, ele é derrubado. O ímpio, ele se casa e ele
não honra o casamento, não honra a esposa, não honra o marido, não honra o compromisso com a educação e o cuidado com os filhos, então acaba sendo derrubado no seu casamento. Os ímpios, eles são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Agora, pegando esse versículo 7 para o lado espiritual, os ímpios são derrubados e desaparecem. Às vezes, você está seguindo a Deus, mas se você não presta atenção na disciplina, na leitura bíblica, na oração, você está indo pelo caminho do ímpio. Você pode estar dentro da igreja e ser um ímpio. Existe um perigo muito grande nisso, de você estar 20, 30 anos na igreja, mas deixar o seu coração com mágoa, deixar o seu coração e os seus olhos serem pegos pela inveja em relação à prosperidade de um irmão, de uma irmã na igreja. E quando isso ocorre, isso pode derrubar a sua vida espiritual. Existem pessoas que estão dentro da igreja e não estão prestando atenção na sua relação com Deus. Então tome cautela para que você não seja derrubado, para que você não seja derrubada, para que você não seja uma pessoa que está frequentando a igreja só por costume e já não tem mais vida com Deus. Porque às vezes você não presta atenção em detalhes que carregam o coração para o pecado e afastam você de Deus. Então os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Ser uma pessoa justa é ser uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus, e Deus manda nós sermos sinceros. Se você nota no seu coração alguma coisa errada, algo que não deveria estar no seu coração, confesse a Deus, diga a Deus, eu não quero que o mal entre no meu coração. Eu quero continuar na justiça, andando na correção. Não deixa eu morrer espiritualmente. Versículo 8. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. Então, quanto mais sabedoria você tiver, mais você será honrado. A questão de sabedoria é uma questão que nós tratamos em Provérbios no capítulo 4. Em Provérbios, no capítulo 4, está escrito assim, no versículo 7: De tudo o que você deve adquirir, adquire a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria com tudo que você possui. Adquire a sabedoria com tudo que você tem. E lá, isso está escrito em Provérbios 4. Então, lá em Provérbios 4, ele fala que você deve dar a sua vida, o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação a adquirir a sabedoria. Porque com a sabedoria você encontra as saídas, as respostas que você precisa para cada situação da vida. Por isso que o versículo 8 aqui diz: O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. Quanto mais você sabe resolver um problema, lidar com uma situação, mais você será honrado. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Então aqui o versículo 9 fala que vale a pena a sua dedicação para que você ganhe a sua remuneração e tenha empregados a seu serviço, do que ser a pessoa que só finge que é rica, passando fome. Ou seja, é melhor viver uma vida honesta do que viver uma vida de aparência. Versículo tem muitas pessoas que vivem de aparência. Elas compram celulares muito caros, compram carros caros,
mas estão endividadas e se privando de alimento dentro das suas casas. Tem pessoas que compram uma roupa de marca e dentro de casa se privam da alimentação. Então, e muitas vezes gastam dinheiro com marcas, coisas de luxo, coisas caras, para ostentar, parecer que estão bem para pessoas que não estão nem aí para elas. Então, o texto aqui diz que não vale a pena viver uma vida buscando aprovação, validação social. O que as pessoas de fora têm a ver com a sua vida? Se você precisa parecer rico para estar com essas pessoas, então essas pessoas não merecem a sua companhia. Porque uma pessoa que só valoriza você, se você está com determinados tipos de roupa, com determinado visual, e exigem isso de você, e você está aceitando isso, você está se diminuindo. Você está sendo escravo, escrava dessa aprovação social. Não se prenda pela aprovação dos outros. Seja uma pessoa autêntica. Procure amizades reais. Pessoas que realmente amam você, que querem o seu bem, que querem ver o seu crescimento. Não finja ser uma pessoa que você não é. Se você faz isso, repense isso. Você não precisa da validação delas. Você é importante para Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é melhor uma vida de verdade do que uma vida de aparência. Versículo 10. O justo zela com carinho dos seus rebanhos, mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Então, o versículo 10 diz: o justo ele cuida bem até dos seus animais. O justo cuida de tudo que recebe de Deus. Agora os ímpios, mesmo quando eles têm atitudes amáveis, eles são cruéis. Isso significa que quando uma pessoa do mal, ela trata bem alguém, ela faz um bem a alguém, ela sempre tem uma segunda intenção. Ela sempre está pensando o que ela pode ganhar com isso. Porque o ímpio, ele só pensa no mal. Se ele tem uma atitude mais amável com alguém, mesmo essa atitude é cruel. Ele está sendo amável porque ele está vendo qual benefício ele pode arrancar daquela pessoa. Versículo 11. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Então, o versículo 11 fala sobre foco no seu objetivo, que é necessário que você tenha foco no seu objetivo e trabalhe nos seus projetos para que você tenha fartura. Tem muitas pessoas que falam: eu tenho muitas ideias, mas você já colocou em prática as ideias? Ideias, elas não servem de nada. Uma ideia só é boa quando ela morre e se transforma numa árvore, de onde você pode colher os frutos daquela ideia. Então a ideia precisa morrer. Significa, ela precisa sair do campo teórico, no campo ideal, e se tornar algo real. Então, se você tem boas ideias, as ideias por si só não fazem nada. O que produz resultado é a execução da ideia. Então, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. Quem se dedica à execução, ao trabalho, ao movimento, à ação e repetição, todo dia fazer aquele trabalho, colocar a ideia em prática, no plano real. É isso que vai trazer a fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Quem fica só com ideias está preso em ilusões. Isso é insensatez. Ficar só pensando e não colocar nada em prática. Coloque em prática a ideia. Se tiver de dar errado, você vai aprender
aonde estão as falhas, os erros, e logo você vai perceber se o que tem que corrigir e se tem que pular, mudar de área para um outro negócio. Quanto mais rápido você matar a ideia, mais rápido você colhe o resultado ou mais rápido você já migra para a próxima ideia. 12. O perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Então, o perverso, ele cobiça o que é roubado. Despojo é aquilo que sobra quando um exército vence o outro exército. Então, quando um exército derrota o outro exército, ele pode entrar no exército, no lugar que foi derrotado e carregar tudo que tem ali, todos os tesouros que ficaram naquele que foi vencido. E o perverso ele cobiça até os despojos que são saqueados pelos maus. Os maus roubam, furtam e conseguem riqueza dessa forma. E o perverso cobiça isso. Ele quer aquilo que se conquista pelo mal, pelo engano. Agora, a raiz dos justos, entretanto, produz o seu fruto no tempo certo. Enquanto o perverso fica pensando como que eu faço para roubar, para furtar, que nem aquele povo que está conseguindo fazer isso, como que eu faço para entrar nesse negócio e ser beneficiado? O justo trabalha, faz a coisa certa e no tempo certo ele colhe o seu resultado, sem ficar com cobiça, olhando para a vida dos outros, porque o justo ele está o tempo todo trabalhando no seu próprio projeto. No tempo certo ele vai produzir o seu fruto e o seu fruto vai vir com certeza. Versículo 13. O perverso cai em contradição e se enreda em seu próprio falar malicioso. Mas o justo não se preocupa por falar francamente. O versículo 13 está dizendo que o perverso ele mente. Então ele cai em contradição. Ele cai numa rede pela própria fala. O justo não se preocupa porque ele sempre fala a verdade. 14. Do fruto da sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, o versículo 14 diz: cada um come aquilo que fala. Se você fala coisas boas, se você atende bem os clientes, se você tem uma boa negociação quando você fala com as pessoas, então você vai conquistar o que é bom. Agora, se você fala palavras de xingamento, se você é grosseiro, agressivo, contencioso, a forma como você fala com as pessoas vai atrair aquilo que a forma como você trata as pessoas. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, antes de receber a recompensa pelo trabalho, é necessário se moldar. Se moldar significa prestar atenção em como trata as pessoas. Quais palavras você usa para falar com as pessoas? A forma como você trata as pessoas determina se o seu trabalho vai ser recompensado ou não. Aquele que atende bem os clientes vai ter cada vez mais clientes e vai ter o seu trabalho recompensado. Agora, aquele que é grosseiro, que é ríspido, que não se preocupa em atender bem o cliente, ele também não vai ter o seu trabalho recompensado em razão da forma como fala. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Da mesma forma, no mundo corporativo, a grosseria, a arrogância, a estupidez levam à demissão. Mas aquele que tem boas palavras, ele consegue a promoção, ele consegue o bônus, ele será recompensado. 15. As trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para os conselhos. Então, o desajuizado,
ele anda por trilhas que ele pensa assim: isso é um atalho ótimo. O desajuizado, a pessoa sem juízo, sempre procura um atalho, uma forma curta de alcançar o seu resultado. Agora, o sábio, ele prefere inclinar os ouvidos para os conselhos. Ele prefere ouvir os conselhos e seguir nos conselhos. Versículo 16. O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto. Então, a pessoa que é inteligente não tem ouvidos para insultos. Agora, o tolo, ele já reage, já revida. O tolo, ele fala: eu não levo desaforo para casa. Muitas vezes não leva o desaforo para casa e não volta para casa, por ser uma pessoa que é tola. Agora, a pessoa prudente ignora o insulto. Não é que a pessoa prudente não escutou o insulto, mas é que a pessoa prudente tem sabedoria. Então, a pessoa prudente pensa: por que responder a uma pessoa que eu não conheço, a uma pessoa que eu não vi? Por que responder a essa pessoa que trabalha comigo, mas que está lá, deve estar com um problema sério, não sei? Então a pessoa prudente, ela não se ofende. A pessoa prudente sabe que se a pessoa está sendo rude, agressiva, mal educada, é porque a pessoa está com algum problema. A pessoa precisa de tratamento, a pessoa está gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Uma pessoa que trata mal as outras pessoas é uma pessoa que precisa de ajuda. É uma pessoa que precisa de socorro. É uma pessoa que está mal. Por isso ela toma aquelas atitudes. Então o tolo, ele reage e não presta atenção nisso. Mas a pessoa prudente, ela ignora o insulto, porque ela sabe que o insulto vem em razão da condição da pessoa. A pessoa está mal. Por isso que a pessoa está insultando, xingando as outras. Uma pessoa que está bem, ela não faz isso. Versículo 17: a testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. O versículo 17 está dizendo: se você conhece uma pessoa que é leal, então essa pessoa vai ser sincera. Mas se você conhece uma pessoa que mente, essa pessoa tem uma tendência muito grande de viver mentindo. Não é confiável. 18. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Então, a pessoa que fala demais acaba ferindo outras pessoas. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. A pessoa não presta atenção no que está falando. Acaba falando coisas indevidas que ferem as pessoas e às vezes o tagarela nem percebe que aquilo que falou está ferindo e machucando as pessoas, porque ele não mede as palavras. Agora, a língua dos sábios promove a cura. Os sábios sabem o que estão falando. Eles procuram a palavra certa para cada situação. 19. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Em resumo, mentira tem perna curta. Como diz o ditado, os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre. A pessoa diz uma verdade, aquilo permanece, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. 20. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Então, quem tem o coração que vive o tempo todo pensando no mal é dominado pelo engano. Ele sempre pensa numa forma de enganar os outros. Mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Mas quem coopera pela paz tem alegria. Versículo 21. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas.
Nenhum mal abaterá o justo, porque o justo sempre faz a coisa correta. Então nenhum mal virá sobre ele. Agora, os perversos estão cobertos de problemas porque os perversos sonegam imposto, têm problema com a Receita Federal. Não pagam os direitos trabalhistas, têm problemas com a Justiça Trabalhista. Xingam as pessoas, tratam mal aos clientes, então eles têm problemas com os clientes. Os perversos desonram o cônjuge, não tratam bem a esposa, o marido, então estão cobertos de problemas no seu casamento. Não tratam bem os filhos, não prestam atenção em relação ao cuidado, ao zelo, então estão com problemas com os filhos. Então nenhum mal abaterá o justo segue os mandamentos do Senhor. Ele é justo com relação aos impostos, é justo com relação à responsabilidade com a esposa, é justo com relação ao cuidado com os filhos, é justo com relação aos direitos dos empregados, com relação aos impostos. Então, nenhum mal se abaterá sobre o justo. É justo quando está dirigindo seu carro e sai antes para não ter que ficar correndo para ter um tempo de tranquilidade no trânsito. Agora, os perversos estão cobertos de problemas. Sai atrasado, toma uma fechada, acontece alguma coisa no trânsito, fica inquieto, irritado, começa a dizer palavras indevidas, acaba entrando em problemas. 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Então, por que que o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa? Porque a boca mentirosa engana as pessoas. Deus ama a todos. Quando Deus olha do céu e vê que uma pessoa está mentindo para outra, e que essa pessoa que está sendo enganada, que está recebendo a mentira, está acreditando numa palavra que não é verdadeira, ela vai ser prejudicada. Deus ele tem ódio mortal disso. Deus ama todos. E ele se compraz imensamente com os que falam a verdade. Deus tem prazer nos que são verdadeiros. 23. O homem sábio não alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar insensatez. O versículo 23 está dizendo que o homem que é sábio, ele não alardeia seus conhecimentos, ele não fica exibindo conhecimentos. Ele usa os conhecimentos para cada situação que exige uma resposta, uma solução. Ele aplica, ele não fica falando. Tem pessoas que ficam falam demais e fazem de menos. Agora, o coração do sem juízo é como fonte a jorrar a insensatez. Em outras palavras, o insensato é aquele que fica falando: olha só, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, porque eu faço aquilo, eu faço aquilo. O insensato tem muita ideia, fala demais, faz de menos. O sábio, ele não fala nada, aplica o conhecimento, produz, gera resultado. 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Então, as mãos zelosas e dedicadas governarão. Quem tem zelo e dedicação governa. Os preguiçosos não fazem a parte deles, não aprendem gestão, administração, não aprendem disciplina, acabarão sendo forçados a trabalhar. Acabarão sendo forçados a trabalhar aonde não querem, nas piores posições, fazendo o que não queriam fazer, sem nenhum governo, sendo subordinados, subalternos, submissos, tendo que obedecer a ordens às vezes que não com as quais não concordam. Agora as mãos zelosas e dedicadas governarão. Quem trabalha, lidera. Quem trabalha, coloca os seus planos em ação,
sabe para onde está indo. 25. O coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O versículo 25 fala sobre a importância de dar uma boa palavra para quem está abatido, deprimido. Quando você dá uma palavra de encorajamento, aquela pessoa se levanta. 26. Então, o versículo 25 está dizendo: se você vê que uma pessoa está em depressão, abatida, ansiosa, dê uma palavra de ânimo para que essa pessoa se levante. Certamente você gostaria de receber uma palavra de ânimo no dia mau. Então, faça isso por alguém. 26. O homem honesto é um bom guia para seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. O homem honesto é um bom guia para os seus amigos. Então, procure homens honestos, pessoas honestas como seus amigos. Porque a pessoa honesta é um bom guia para que você tenha como amigo. Mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Se você anda com os ímpios, você será induzido para o erro. Então, não ande. Mais um versículo falando sobre escolher pessoas para andar junto. Ande com pessoas corretas e honestas. 27. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Então, o preguiçoso, ele não cuida bem do que tem. Agora, o diligente, ele dá valor a tudo que tem. E o 28. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. No caminho da justiça, é no caminho de Deus, você encontra a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. O caminho de Deus é o caminho que livra da morte. E o caminho de Deus que livra da morte é Jesus. Quando você aceita a Jesus, você recebe vida eterna. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que conduz você para Deus. E para que você possa estar nesse caminho, é necessário aceitar a Jesus. E se você ainda não aceitou a Jesus, aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer aceitar a Jesus. Você confessa Jesus como seu Salvador. Você diz: eu confesso que eu tenho pecados. Eu confesso e eu recebo Jesus. Então faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus. Acredite que Jesus é o Filho de Deus e que salva do pecado. E declare, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Ter o nome escrito no livro da vida significa que o teu nome está escrito no livro que está no céu. Isso quer dizer que você é filho, que você é filha de Deus. Então, agora que você fez essa oração, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus merece todas as nossas orações e louvor. Ore sempre pelo nome de Jesus. Foi Jesus que morreu em nosso lugar e o sangue dele nos lavou do pecado e nos conectou novamente a Deus e nos deu a chance de termos em nós o Espírito Santo para seguirmos a Ele. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração final. Agradecemos a Deus pela meditação em Provérbios capítulo 12. Agradecemos pelos ensinamentos sobre a importância da correção diária, a importância da disciplina constante para andarmos na luz. Te agradecemos, pois o Senhor nos trouxe muitos ensinamentos com essa leitura de Provérbios 12. Ensinamentos que, carregando para a nossa vida no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, nos negócios,
dentro de casa, na família, com os filhos, com o cônjuge, seguindo no cuidado da verdade, das palavras verdadeiras e da justiça, seremos abençoados. E por isso o Senhor deixou essa palavra para nós, para podermos aprender o caminho certo que nos leva para a realização e o sucesso. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, hoje e sempre. Amém e amém. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo, porque o Pai se preocupou conosco e enviou seu Filho, Jesus, porque Jesus, o Filho, aceitou entregar a sua vida, derramando seu sangue para o perdão dos nossos pecados. E o Espírito Santo, porque mora em nós e nos orienta e direciona para o caminho do Senhor. Por isso, declare glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre, até a eternidade. Amém e amém.